Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso e hoje vamos aprender uma ferramenta muito importante, a ferramenta de validação de dados. Vocês, no dia a dia de vocês, provavelmente já devem ter deparado com uma situação onde vocês tentam digitar algum dado e o Excel te trava, não deixa você digitar aquele dado, ele te obriga a digitar apenas uma listagem, dados que contém dentro dessa lista. Caso você tente digitar algo que não esteja dentro dessa lista, o próprio Excel vai te travar, vai te falar assim, olha, até você não digitar correto, eu não vou te liberar, certo? Isso é muito interessante para você aplicar em suas planilhas, principalmente planilhas que outras pessoas irão utilizar, certo? Você faz com que evite erros no seu banco de dados, no seu projeto. Então, para isso, eu fiz um pequeno exemplo aqui para nós. Criei uma base de dados onde eu possuo semanas e linkados nessas semanas eu tenho seus respectivos dias. Então, nós temos aqui nesse nosso exemplo, eu já criei uma lista aqui na célula B3, certo? Eu criei uma lista aqui na B3, onde ela só irá aceitar a semana de 1 a 53. Caso o digitador tente digitar qualquer semana ou qualquer texto que não esteja nessa listagem, o Excel vai travar e não vai deixar a gente fazer nada. Se eu selecionar qualquer um item da minha lista, ele não irá gerar erro. Porém, se eu digitar aqui, por exemplo, Renato, ele vai trazer o erro. Por quê? A palavra Renato não está na nossa lista, certo? Então, como que fazemos essa listagem? Eu vou só limpar essa minha regra aqui, tá? Para que não tenha mais essa validação, para que nós consigamos criar do zero. E como que fazemos isso? Vou selecionar a célula ou o intervalo que eu queira aplicar esta validação. Vou vir aqui, ó, em cima em dados, ferramentas de dados, e eu tenho aqui minha ferramenta de validação de dados. Vou clicar em validação de dados e ele me traz algumas configurações. Eu tenho a configuração qualquer valor. Essa configuração ela já é padronizada, já é padrão, onde qualquer dado que eu digitar naquela célula vai ser permitido. Porém, nós iremos trabalhar aqui hoje com a permissão de lista. O que é essa permissão de lista? Somente os dados que estiverem nessa lista que serão aceitos naquela célula. Caso eu tente digitar qualquer dado que não esteja naquela lista, vai gerar aquele erro que gerou anteriormente para nós. Ok? Então, vou clicar aqui em lista e ele vai me trazer a fonte, que é a fonte dessa lista. Nessa fonte, eu tenho duas possibilidades de criar minha lista. Eu posso simplesmente digitar item por item, ou simplesmente selecionar um determinado intervalo, que será o intervalo onde os dados estarão digitados. Então, eu posso tanto digitar, quanto selecionar um intervalo aonde já esteja digitado. Certo? Vamos usar os dois exemplos aqui. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 1, ponto vírgula 2, ponto vírgula 3, ponto vírgula 4. Então, nessa minha listagem terá 4 itens. Quais são eles? 1, 2, 3 e 4. Ok? Vou clicar em OK. E veja que quando eu seleciono a célula que eu apliquei aquela validação de lista, ele me aparece uma seleção à direita da célula. E quando eu clico nessa seleção, ele vai me trazer uma listagem, que é exatamente o que eu digitei na fonte. E o que acontece? Lembra que eu digitei só 1, 2, 3 e 4? Aparecerá apenas os 4. Se eu tentar digitar 5 aqui, ele já não irá liberar essa digitação, ok? Então, nesse nosso caso, como a lista é grande, é 53 dígitos, é mais fácil para nós selecionarmos o intervalo aonde já está digitado, que nesse nosso caso são essas células nossas de baixo aqui, ó, da célula B5 até a célula B57, ok? Então, vamos novamente reaplicar essa validação. Como já existe a validação, se nós clicarmos aqui em validação de dados, já vai trazer a lista e o intervalo, a fonte que eu coloquei. No caso, eu vou apagar o que eu digitei e vou selecionar o intervalo. Então, vou selecionar aqui o intervalo onde essa minha listagem esteja. Vou clicar em OK e vejo o que acontece. Note que nossa lista agora vai de 1 até 53, ok? Então, olha que legal. Qualquer que você altere, ele vai trazer a semana referente a ela, ok? Porém,
Se nós digitarmos aqui Renato novamente, ele vai me trazer aqui, ó. Este valor não corresponde às validações. Repita. Temos como alterar o nome deste erro, ok? Como que fazemos isso? Novamente, vamos lá em validação de dados e aqui eu tenho alerta de erro. Então eu tenho o parar. O que é esse parar? É exatamente essa mensagem onde ele te obrigará a digitar algum dado que esteja naquela listagem. Ele não vai aceitar o dado que você digitar que não esteja naquela listagem. Por exemplo, eu digitei Renato, ele não aceitou. Ele novamente, olha, repete até você digitar correto. Até você não digitar certo, eu não vou te liberar. Então, eu tenho aqui o título. Então, dados errados. Por favor, digitar novamente. Vou clicar em OK. Vou digitar aqui Renato novamente. E olha o que ele me traz. Ele me traz o erro de dados errados. Por favor, digitar novamente. E ele não libera o digitar Renato, porque está como parar naquela alerta de erro. Porém, se eu vier e alterar para alerta, apenas como aviso, ele te libera esta ação. Então, mesmo se eu digitar Renato, ele vai me trazer um aviso. Olha, está errado. Porém, ele te pede, ele te permite aprovar ou não aprovar essa digitação. Caso eu permita, clicando em sim, ele vai digitar Renato, vai deixar a digitação de Renato. Porém, caso eu clique em não, ele novamente vai pedir, olha, qual que é o dado correto? Certo? Então, essa validação de dados ela é muito aplicada nas empresas, principalmente para quando vocês irão utilizar planilhas em conjunto com outras pessoas. São planilhas que vocês vão enviar para outras unidades, para outras pessoas, e eles irão preencher esses dados para te retornar, para você fazer uma compilação desses dados. E muitas das vezes, quando você envia essas planilhas para essas pessoas, elas colocam dados que na sua compilação vai gerar erro. E para que nós trabalhemos de melhor maneira, para que não gere esse tipo de erro, essa perca de tempo de ajuste de dados, é sempre necessário enviar uma planilha com travações naquelas células, com validações específicas. Beleza? Espero que tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula.